Pai do Senhor, todos os irmãos, Igreja do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma noite para falar com os irmãos acerca do reino de Deus. Acreditamos no mover do Espírito Santo nesses últimos dias e na graça da unidade do Senhor, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem trazido a nós a sua redenção e a sua maravilhosa glória. Irmãos e irmãs que estão agora nos ouvindo e nos vendo também, o Senhor Jesus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Nessa noite eu quero louvar a Deus por pessoas, as irmãs e irmãos que nos ajudou nessa campanha, na campanha da consagração, na campanha também do arrependimento. Irmãos, Igreja de Deus Vivo, eu quero também deixar bem claro a todos os meus irmãos acerca da redenção da oração. Muitos irmãos ainda não estão colocando a sua vida em oração e isso está perturbando, isso está aniquilando aquilo à vontade de Deus. Sabemos nós que somos herdeiros de uma promessa e não podemos desvanecer os nossos corações. Irmãos, muitas pessoas deixaram de adorar a Deus nesses últimos dias. Muitas pessoas estão deixando o Evangelho por poucas coisas banais nessa terra, por coisas que não têm agradado a Deus. Pessoas que não querem mais entender que a vida nessa terra ela tem que ser aborrecida, a vida nessa terra ela tem que ser aniquilada do nosso corpo. A minha Bíblia diz que Paulo ele tomou ao ponto de entender a igreja dizendo: olha, assim como Cristo foi crucificado, assim também sou eu crucificado com ele, mas assim como ele ressuscitou, assim também eu ressuscitei com ele. Muitos irmãos estão errando em muitas coisas e Deus está triste com a igreja nesses últimos dias porque a igreja não está mais vivenciando uma vida de temor a Deus, vivenciando uma vida de santidade a Deus. Então é complicado, é alarmante o que está acontecendo na igreja na face da terra. E não somente eu, mas o Espírito Santo está muito preocupado demais, porque está estreitando. Os irmãos estão vendo que o mundo está colocando a carnalidade acima de tudo. As igrejas estão perdendo o temor a Deus e o Espírito Santo está sensível, muito sensível nesses últimos dias. Eu quero dizer a todos os irmãos que foi uma luta estar agora online, ao vivo. Quero agradecer a Deus pelo nosso irmão também, que doou uma câmera a nós. E o irmão sabe que nós vivemos pela fé. E nesta noite eu vim chamar todos ao arrependimento e à novidade de vida. Irmãos, eu quero perguntar algo para os irmãos. Cadê os frutos dignos de arrependimento? Cadê os frutos que os irmãos têm colocado diante da presença de Deus? Jesus está preocupado. A igreja está esfriando a cada dia e nós estamos vivenciando aí uma pobreza espiritual muito grande. Nós estamos vivenciando uma pobreza tão grande, mas tão grande, que hoje o YouTube está totalmente encharcado de falsos profetas, pessoas que colocam o nome de Deus para ganhar dinheiro e status também. É preocupante. Muitos nossos irmãos têm visto o último vídeo, muitos irmãos nossos estão perecendo e nós não temos feito nada. É alarmante, é preocupante, mas eu quero dizer aos irmãos que eu amo muitos irmãos e é por isso que eu ensino os irmãos a como deve andar com Deus e a como direcionar os caminhos na presença de Deus. Nessa noite vamos aprender sobre um estudo, uma pergunta que muitos irmãos estão fazendo. Pastor Júlio, como é isso? O que devo fazer na situação de mulheres? As mulheres que estão aí, homens também usando preservativo, mulheres usando também DIU, deixando com que a natureza divina não seja eficaz. Então, hoje nós vamos falar sobre se é lícito o uso de preservativos no relacionamento, para pessoas casadas que estão aí. É muito séria essa questão também. É muito séria essa questão. E eu vou levantar essa questão de uma forma abrangente, de uma forma espiritual, para que muitas pessoas entendam que não é brincadeira,
a questão do relacionamento, né? Então, nós vamos falar hoje sobre isso e eu tenho certeza que muitos vão aprender também. Outra coisa, daqui a pouco nós vamos orar, só um minutinho que eu vou colocar essa câmera aqui em posição, só um minutinho em nome de Jesus. Pronto, virei de ponta cabeça, dei um mortal aí, não sei se os irmãos viram. Dei um mortalzinho aqui. Agora melhorou. Irmãos, presta bem atenção. É muito sério o que está acontecendo na igreja. É muito sério o que está acontecendo na terra. Né? Eu quero o antemão. Vem aqui, Camila. Vem aqui. Quero o antemão aqui. Chamar a minha esposa. Olha lá, Camila. Aqui está minha esposa, né? Ela é uma serva de Deus, né? Muitas pessoas perguntaram assim essa semana, Pastor Júlio, mas espera aí, se a doutrina, eu estou agora de ponta cabeça. Pronto, agora eu voltei de novo. Hoje está sendo uma benção, viu, irmãos? Glória a Deus, vocês dão risada porque é maravilhoso a alegria de Deus. De ponta cabeça. A câmera está ali. Então veja bem, ao vivo tudo acontece. Então veja bem, aqui da minha esposa, uma serva de Deus, uma serva do Senhor Jesus, e essa mulher que está aqui do meu lado, né, a minha esposa, ela é fruto também da santificação a Deus, da orientação a Deus. E eu tenho chamado ela aqui, né, para vocês verem, todo mundo conhece a irmã Camila. E a minha esposa, ela é um exemplo do que é uma mulher do mundo, a uma mulher transformada pelo Espírito. Então a minha esposa, ela é hoje, muitos perguntam, por que a Camila tem um cabelo pequeno, cabelo curto? É simples. Nós vivenciamos 12 anos no Evangelho, mas a doutrina foi depois, né, que nós vivenciamos através do Espírito. Né? Nós éramos assembleiando e lá na assembleia nós podemos fazer tudo, até jogar bola eu jogava e eu achava que estava agradando a Deus. Minha esposa, então, ela tem mais ou menos aí 7 para 8 anos que ela é doutrinada, então ela cortava o cabelo muito, e é onde Deus falou, pode parar com isso aí, que isso aí não me agrada, e hoje estou aqui, por isso que eu coloquei ela aqui agora. Amém, cara. Deus abençoe você. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a situação que a igreja está vivenciando. Nós estamos alarmantemente vivenciando realmente os últimos dias. Eu fui em igrejas esse mês, igrejas que eu fiquei muito feliz, mas também teve muitas igrejas também que eu me entristeci bastante. O caso foi em Itabira. Eu fui em Itabira, né? Preguei 2 dias lá. Muitas pessoas foram curadas, salvas, libertas, pessoas arrebatadas. Ali eu fiquei triste com os irmãos, que ali na hora que eu fui pegar a oportunidade de microfone, o Júnior Trovão pregou lá, Daniel Patente e Gideonitas pregaram lá, e na hora que eu fui pregar, eu não tinha recurso, porque os irmãos que cobram, eles têm muito mais valor que nós, né? Eu falei para alguns irmãos que estavam lá. Eu quero agradecer a vida do irmão Rony, o missionário de Itabira, um menino muito gente boa, homem de Deus, que me acolheu ali. E eu falei até para os irmãos, olha, quando é pessoas importantes que cobram, tem valor. Agora que é pessoas que não cobram para fazer a obra, não tem valor. É por isso que a Bíblia diz, o profeta ele tinha uma visão, ele disse que os príncipes andariam a pé, né? E o rei andaria a pé e os príncipes a cavalo. Isso tem acontecido muito. Então, realmente é o fim dos tempos, né? Jesus está às portas. Realmente nós estamos vivenciando aí o que é santo virou profano e o que profano virou santo. Irmão, Igreja do Senhor, eu quero agradecer também Paraná, os irmãos de Paraná que estão todos impactados, estão chorando até agora pelo culto que teve lá. Deus operou demais, operou grandemente, muito. Eu estou aqui na casa da minha sogra para fazer esse culto, porque na internet de casa não dá para fazer nada. Irmãos, eu queria que vamos agora orar a Deus, vamos pedir a misericórdia do Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento nessa noite para trazer aos irmãos um ensino hoje muito sério sobre acerca de evitar filhos.
e é uma realidade que está acontecendo nesses últimos dias e nós temos que ficar muito preocupados. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus Cristo, e vamos pedir a Deus a misericórdia do seu amor. Pai eterno, poderoso Deus, nesta hora eu te glorifico, Senhor, assim como o seu Filho foi glorificado na terra. Eu te dou graças porque tu és Deus e em todo tempo tu és poderoso. A sua majestade cobre de glória, porque tu és santo, Senhor. Ah, Deus eterno, quem sou eu, Senhor, digno, ó Pai, de falar do teu nome? Quem sou eu, ó Deus, acerca daquilo que tu és? Pois tu és santo demais ao ponto de nos meus lábios se estremecerem ao falar do teu nome. A Trindade perfeita colocará debaixo dos teus pés a Trindade profana. Tu és o santo, a unidade da doutrina santa, a unidade, ó Deus, da Trindade perfeita e santa e único Deus todo-poderoso. Tu és, ó Deus, o Deus tão poderoso que colocou e cortou ao meio Dagon. Tu és o Deus poderoso ao tempo que os filisteus entenderam que Israel tinha dono. Senhor, eu te glorifico em todo o tempo. Em que as estações do ano poderão cumprir, ó Deus, o seu chamado? Em que flores do campo poderão soltar o santo Deus, o santo dos santos, diante da tua face? Nenhuma beleza na terra pode dizer, ó Pai, diante da tua santidade. Senhor meu Deus, nada nessa terra, ó Pai, substitui a sua glória. Senhor eterno, a beleza das flores não pode comparar a sua santidade. Então, é por isso que eu coloco a ti sobre todo o tempo e dou a ti, Senhor Jesus, a honra, a glória e o domínio, porque pertence ao Senhor. Pai, muito obrigado por ter andado contigo esses dias. Assim como o Senhor me conhece e eu também te conheço, eu peço ao Senhor que coloque as suas mãos sobre todas as casas. Pessoas que agora estão me ouvindo e me vendo, querendo a Deus uma resposta da tua parte. Pai, santifique-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como o Senhor tem me conduzido, assim também conduzirei esse povo até teus braços. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, nós vamos agora estar falando acerca de uma certa lição de vida sobre o que está acontecendo. Realmente é alarmante. É um estudo que muitas pessoas não fazem nas igrejas. Os pastores de hoje não estão preocupados com os casais, né? E quando se preocupam, eles zoam os casais, como eu vi um pastor chamado Cláudio Duarte, e ele falando sobre relações em cima do altar, e o povo dava uma risada, e aquela risadeira dentro da casa de Deus, uma hipocrisia sem tamanho. Olha, irmãos, eu não sei onde vai parar o evangelho. O evangelho realmente está se corrompendo cada dia mais. Esse evangelho que estão pregando no Brasil é o evangelho mais fedorento às narinas de Deus. Não sabemos aonde vamos parar, com tantos pastores fracassados atrás dos altares, com tantos obreiros reprovados que pegam a Bíblia ainda e dizem ainda que Deus está falando. Irmãos, eu não sei aonde vai parar. Eu sinto muita pena dos meus irmãos que estão aí atrás do computador, do celular, que não tem um pastor para abraçá-los, não tem um pastor para se preocupar com vocês. É alarmante a situação. Irmão, é o final. E às vezes eu preciso sair daqui para atender uma pessoa do outro estado, porque o pastor está do lado e não consegue fazer uma visita. Realmente é muito triste. Eu me aguento para não chorar. Irmãos, eu queria ler para vocês a palavra de Deus, né, que se encontra aqui. Eu queria que os irmãos pegassem a Bíblia agora, né, a palavra de Deus. Pegar a Bíblia aí com os irmãos. Vamos acompanhar aqui um estudo muito tremendo, muito poderoso. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com muitas mulheres aí que estão estéril, né? Então hoje é dia de nós sabermos se realmente o que devemos fazer, né? A mulher estéril, como que ela pode esperar o milagre de Deus, e também como devemos saber acerca da procriação. Irmãos, eu queria que vocês abrissem em livro de Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Glória a Jesus. No versículo 30, está escrito assim a palavra de Deus. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Olha só, entretanto, Sarai, não era Sarai, era Sarai, era estéril e não tinha filhos.
Ok. Até aí. Irmãos, o que está acontecendo é muito sério. Quando Deus ele coloca a sua glória no Velho Testamento, Deus ele pede à humanidade a entender que Ele é o Deus que sara e também Ele é o Deus que faz a ferida. Oséias capítulo 4 diz: o Senhor faz a ferida e Ele mesmo a ligará. O que quer dizer sobre essas passagens? Deus ele está acima de tudo e tem todo o controle. É um tempo estamos vivendo um tempo nesses últimos dias onde o homem e a mulher não têm confiança mais em Deus. Vamos lá. Abraão tinha uma promessa com Deus, acerca que sabemos que Abraão foi o pai da fé, até hoje é o pai da fé lá em Israel, porque Israel hoje, se Israel hoje é digno de ser chamado filhos de Deus, povo escolhido, nós entendemos que Abraão foi o principal chave. Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque foi Abraão que se tornou amigo de Deus, ao ponto de Abraão gerar de Isaac, Jacó e Jacó se tornar Israel. E hoje nós vemos a nação de Israel diante da temorosidade do poder de Deus e diante da face de Jeová, sabendo que é assim a nação escolhida. Irmãos, Abraão está na tua tenda e dá uma promessa, Deus dá uma promessa a Abraão, chamando Sarai, dizendo que, mesmo ainda Sarai sendo estéril, Abraão teria um filho. Sarai até deu risada, no entanto, nós temos na Bíblia que Isaac significa riu-se do Senhor. Irmãos, desde aquela época, Deus tem colocado a sua mão e mostrado que para nada é impossível diante dos seus olhos. No entanto, o que acontece é bem claro. Deus ele vem trabalhando do mesmo jeito que ele trabalhou com Sarai, ele trabalha também com Ana. A minha Bíblia diz que assim como o Senhor faz com Sarai, ele faz com Ana. Então, são na verdade 8 mulheres na Bíblia que foram estéreis, né? Então, Sarai, ela era estéril. Rebeca também. A Rebeca ficou grávida não só de um, mas sim de 2 filhos, né? A esposa de Isaac era estéril e recebeu a bênção do Senhor também. Vamos lá, também tem a terceira Raquel. A Raquel em Gênesis 29 já fala sobre ela. Também Raquel, ela era uma mulher que tinha a dificuldade de ter seu filho. Como Raquel tinha a mãe de Sansão também. Vamos resumindo. A Ana, sim, vocês não conhecem a Ana? Ana está no livro de 1 Samuel, onde Ana ela começa a chorar, onde Eli, com sua carnalidade terrível, com os olhos espirituais caíram, e ele ficou na carne ao ponto dele falar o que falar em Atos 2. A Bíblia diz que em Atos 2 o povo recebe o Espírito Santo e os homens carnais falam que eles estavam embriagados. Assim também, os mesmos olhos de Atos 2, Eli recebe esses olhos carnais e diz que Ana também está embriagada, pedindo um filho a Deus. Então ali o Espírito Santo estava com Ana, ouvindo a oração de Ana, e ali a Bíblia diz que veio Samuel e tomou ali o concílio de Israel, derrubando Eli do sacerdócio. A mulher sunamita também, né? E também a Isabel. Isabel, para quem não sabe também, ela é muito semelhante ao caso de Sansão. Isabel foi a mãe de João Batista. Mãe de João Batista, todos conhecem, e sabe que também ali João Batista também nasceu de uma esterilidade. Igreja, o que está acontecendo hoje nesses últimos dias é preocupante. A minha Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus que abre a madre e fecha a madre. Ou seja, Deus é o dono de tudo. A minha Bíblia relata que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus a permita. Ele conhece tudo, sabe todas as coisas. Ele deixou a Abraão e também a Eva um cálculo dizendo: olha, vocês vão multiplicar sobre a face da terra. No caso de hoje, o que está acontecendo? O que nasceu primeiro? Nasceu o preservativo ou o homem? Quem nasceu primeiro? Quem foi criado primeiro? Quem foi criado primeiro? A mulher ou o DIU? Então vamos lá. Por que hoje as mulheres, até mesmo da igreja, estão usando anticoncepcionais, estão usando preservativos, os homens usando preservativos, e as mulheres também impedindo de ter filhos? Você está impedindo a natureza divina ser concretizada. Embora, imagina só, sabemos nós que a Sarai não teve um filho gerado pelo Espírito Santo, ela teve um filho gerado por Abraão. Imagine se Sarai colocasse preservativo. Imagine se Abraão colocasse preservativo, não teria a nação. Então Deus, mas Deus poderia não, Deus não interfere nas escolhas humanas, né? Até tem algo que os irmãos falam que é aborrecente isso aí. Diz, se não vem pela dor, vem pelo amor, vem pela dor. Para com isso.
De forma nenhuma. A pessoa leva uns tiros aí e fala, ah, Deus me trouxe por aí. Não, ele só veio porque ele sabe que chegando lá no mundo ele ia morrer. Então, não é por força nem por violência. Deus não precisa quebrar a perna de ninguém para aceitá-lo. Deus não precisa arrancar olho de ninguém para aceitá-lo. De forma nenhuma. Ninguém vem pela dor, não. Né? As pessoas às vezes batem a cara no muro e aí falam, ah, Deus me trouxe. Não foi as suas escolhas, semeou, se for o que você semeou. Bom, vamos lá. Então, como que vai fazer, pastor Júlio? Mas como assim? Então, toda vez que eu tiver uma relação com meu esposo, então eu vou ter... E aí, como que fica? Vamos lá, irmãos. Vamos agora entender a situação, né? A situação de que está acontecendo na Terra hoje. Vamos lá. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que não é a vontade... Antes, a Bíblia relata que era que o homem levantasse a mulher ao homem, e unirá só uma carne e tal, saísse do seu cônjuge e ficaria uma só carne. Um só corpo, uma só carne, o corpo da mulher do marido, e Paulo dá aquela doutrina. Mas o que ele fala? Ele fala assim, olha, é melhor ficar solteiro como eu. Veja bem, irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Mas pastor Júlio, eu casei porque, na verdade, Paulo ele dá o casamento para que o homem não caia em prostituição, mas ele fala que é melhor, mas cada um tem seu próprio dom, até ele chama de que o homem que aguenta sem mulher, ele tem um dom, é mais ou menos isso que Paulo escreve. Mas olha que interessante, por que é proibido e é pecado usar camisinha, por que é pecado usar DIU, e por que é pecado você impedir, né, a natureza divina ser concretizada? É a mesma coisa, hoje o pecado, eu sei que tem jovens aí nos vendo, mas os jovens já entendem, hoje é pecado, por que é pecado masturbação e não é pecado impedir, né, que a relação seja feita de uma forma que Deus se agrada? Pastor Júlio, como que eu vou fazer dessa forma? É simples, Deus não chamou o homem e a mulher para ficar tendo relação, de forma nenhuma, não, de forma nenhuma. O homem que é espiritual, o que ele faz? Ele vive uma vida espiritual. A relação sexual vem da carne, ela não vem do espírito. Quando você busca muito em oração, quando você busca muito em santidade com Deus, a carne é morta. A carne realmente é morta. Por quê? Na verdade, o amor ele não se concretiza na relação sexual. De forma nenhuma. O amor ele se concretiza na fidelidade um para com o outro e na unidade da fé, onde Cristo é a rocha do casamento. Na verdade, Deus não chamou ninguém para ficar em relação sexual, né? A relação sexual é para que não caia em prostituição, mas quem fecha a madre e abre a madre é Deus. Vou te dar um exemplo. Fiquei 2 anos para ter o Abner. 2 anos. E os médicos falaram, mas isso tá normal, e como? É porque Deus abriu no tempo certo. Se você pegar os crentes antigos, eles têm mais de 10, 11 filhos. Mas a pessoa, se Deus deve me dar 10 filhos, ele vai cuidar dos 10. Entendeu? Então isso é um pecado. É um pecado que a igreja, que muitos crentes estão cometendo e vão ser condenados, viu? Pode levar para condenação. Mas espera aí, pastor, mas como que fica? É simples, meu amigo. Vai orar, tá? Eu acho que uma mulher que acha que o casamento é a base de relações sexuais, essa mulher está na carne. Porque uma mulher de oração, ela não se preocupa com isso, não. Um homem de Deus por oração não se preocupa com essas coisas, não. Por quê? Igual, veja bem, eu fico, às vezes, né, eu sem beijar, dou um selinho na minha esposa 3, 4 meses. Por quê? Porque nós andamos na fé, no Espírito, nós queremos alcançar o Espírito. O Espírito e a carne, elas são divisores. Paulo mesmo disse que a maior luta do homem é entre a carne e o Espírito. Mas é pecado então relacionar? Claro que não. Quem falou isso que é pecado? Mas é pecado você impedir, né, da relação, ela dá frutos. Isso é um pecado. Você está impedindo aquilo que Deus pode. Às vezes Deus tem aí uma promessa de um filho que Ele quer usar na terra, mas para frente você impede isso acontecer. Pastor Júlio, ninguém impedirá o agir de Deus. Olha só, se Deus me mandar agora, nesses últimos dias de hoje, mandar na casa do vizinho, eu não for, a obra ela vai parada nas minhas mãos. Pode ver que Deus ele coloca outro no lugar, mas eu impedi o tempo que eu não quis, esse vizinho já passou mais para o sofrimento. Então quem pode parar a obra de Deus? Ninguém, mas quem pode impedir? O homem pode impedir. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos, quem impediu de Israel prosperar? A rebeldia de Saul. Então eu quero dizer representar para os irmãos a relação sexual, ela é muito séria, é muito complicado esse ensino que eu estou dando para vocês, porque muitos crentes estão errando aí. Muitos crentes. Então o espiritual e o carnal, eles não combinam. Quem vai me criticar agora são pessoas carnais, que não querem a vida do espírito. Se você para de orar, o que vai acontecer? A sua carne ela vai pedir tudo o que ela quer. Porque a relação sexual é da carne e do espírito.
É da carne. Então, se você está no espírito, você vai fazer vivificar a carne. A Bíblia diz que o espírito vivifica a carne. Então, é proibido. Mas a pessoa foi, eu estava no mundo, eu fiz uma operação. Você fez uma operação, vai para o jejum, vai para a oração, pedir misericórdia para Deus. Porque é muito sério essa relação entre os casais de hoje. Então, é isso. Deus não chamou o homem e a mulher para ficar tendo relação, não. Ele chamou para procriar. Quando você for procriar, procura sua mulher. Aí você vai procriar e aí Deus vai se agradar de você. Amém? Então, irmãos, vocês vão tentar agora entender a situação. Eu e a Camila somos seres espirituais. E quem pode destruir nosso casamento? Ninguém. Por quê? Porque está firmado no Espírito. E qual que é os dons do Espírito? Mansidão, longanimidade, amor, o perdão também inclui. Então veja bem, se eu erro com ela, ela pede perdão para mim, eu peço perdão para ela e fica tudo bem. E se nós fossemos carnais? Qual que é as coisas da carne? Ira, contenda e tal. Então veja bem, nós estamos firmados. Os outros de fora podem olhar e falar assim, olha, mas peraí, tem algo estranho. Não, nós estamos felizes e muito felizes assim e não tem nada que nos abale. Então veja bem, irmãos, presta bem atenção que eu vou falar para os irmãos. Então os irmãos estão errando, aí tem muitos irmãos me vendo agora que estão errando nesse pecado aí. Né? Para onde está indo a vida que sai de você? Está jogando na descarga? Para onde está a vida? Aonde está a vida? Você está fazendo o quê? O Dio está parando a vida? O que você está fazendo com a vida? Né? O que você está fazendo com a vida que sai de você? Né? Você estimula a vida e aí você aprende. Então, irmãos, é muito séria essa questão. É uma questão de se pensar, é uma questão de alerta e é uma questão preocupante desses últimos dias aí. Espero que os irmãos vão à oração e pedir misericórdia para Deus, porque, irmãos, é muito séria essa situação. Né? Eu tenho aqui, se eu pegar aqui versículos bíblicos que bate acerca disso, tem vários. O Velho Testamento diz que é o ponto que quando o esperma caiu no chão, aquilo foi um reboliço a Deus. Deus se irou com aquela situação. Deus comparou isso como jogasse vidas ao chão, um massacre, né, diante dos olhos do Senhor. Então eu não queria muito puxar esse assunto, porque também tem pessoas aí que nem são casadas. Então aqui eu queria só deixar essa pauta para os casados tomarem muito cuidado. Agora, peraí, pastor Júlio, peraí, vamos lá. E se o meu marido é carnal e eu sou uma crente, como que fica isso? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E eu não estou sendo ignorante, não. Eu estou sendo bíblico. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim, ó: se o marido for descrente e coabita com a mulher crente, ele é santificado, o marido é santificado pela oração da mulher que está crente. Então, peraí, ela está orando e o marido está recebendo santidade. Está recebendo graça, misericórdia de Deus. Não quer que ele seja santo, porque ele tem que fazer a parte dele. Mas está recebendo o quê? Uma cobertura espiritual, porque é uma só carne. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Se eu orar, a minha carne vai fortalecer, não é? Assim como se minha esposa ficar em casa e eu estiver orando, ela vai fortalecer também, porque eu sou uma carne. Ela vai estar em mim, eu estou nela. É uma ligação. Por isso que fala que santifica o marido. Mas vamos lá. E se o marido for descrente e consiste em coabitar com a mulher, tudo bem, a oração da mulher se fica. Mas se o marido não consiste, e aí, como que fica? Se ele fala, não, para mim não dá, ou é seu Jesus ou é eu, o que você vai fazer? Você tem que largar, porque Paulo diz que largue-o, é melhor, porque ninguém foi chamado para servidão. Meu esposo vai ser assim, a partir de hoje, eu quero que você me procure. Irmão, esse estudo aqui pode acabar com muitas famílias, mas pela verdade de Deus. Eu não estou aqui preocupado, irmão, se... Eu estou preocupado em fazer viu como que a verdade, viu como o caminho do céu é estreito? Você aí que está aí me ouvindo, viu, varão? Viu, esposa? Viu como que é estreito o céu? Viu como o céu é estreito? Que céu que ensinaram vocês? Esse céu aí, que estão por aí hoje? É esse céu aí? Esse céu aí totalmente fora do que Deus quer. Olha só. Se o marido falar, então basta. Ou é eu, ou essa doutrina que o Paulo ensinou. Que então quer dizer que eu tenho que fazer isso? Sim, eu sou uma serva de Deus. Por que vocês acham hoje que uma mulher de Deus está dormindo com o marido que é descrente e o marido não sente mal do lado dela? Por quê? Porque essa mulher não tem vida de oração.
Porque se tiver vida de oração, começa um pé de guerra dentro de casa. Porque a luz não combina com as trevas. Uma mulher muito santa, os demônios que estão no marido, que está deixando ele parado fora da igreja, é demônio. Vão olhar para ela e vai nem na cama vai conseguir deitar, por causa da luta espiritual que vai acontecer dentro de casa. Por isso Jesus falou assim, eu não vim trazer a paz e a unidade de família, eu vim trazer a espada. Separar filho de pai, pai de filho na hora de genro. Então por quê? Porque a doutrina, a luz não combina com as trevas. Então as pessoas na sua casa começam a te perseguir, o teu marido começa a olhar feio para você, mas é uma luta espiritual. Agora me diz, e se ele não consiste? E aí? O casamento vai embora, meu amigo. É melhor agradar a Deus do que todas as coisas. Vocês estão vendo como vai ser difícil entrar no céu? Então, é por isso, igreja, é por isso que muitas pessoas não estão ensinando a igreja certa. Por quê? Porque se ensinar esse evangelho que nós ensinamos, fica 2 na igreja. Se ensinar esse evangelho que estamos ensinando, fica 2 na igreja. É por isso que está muito fácil servir a Deus para vocês aí. Muitos de vocês estão me vendo aí. Está muito fácil. Tá? Vocês não pegam a risca a palavra de Deus. É muito santo as coisas de Deus, irmãos. Agora a gente não tem mais livre-arbítrio. Quem te disse para você que você tem livre-arbítrio? Você tem oportunidade de escolha. Livre-arbítrio tinha Adão e Eva no Éden. Agora nós temos a Bíblia sobre a nossa cabeça. Tudo que nós semear, nós ceifaremos. Agora tem lei, somos submissos a uma lei. Aleluia. Então é muito sério essa situação aí que muitos estão vivenciando. Amém, igreja? Olha, embora seja que hoje está sendo um teste, vai ser excluído esse vídeo e nós vamos estar falando acima mais sobre isso aqui, porque foi um teste de câmera hoje que nós estamos fazendo. E então é muito séria a situação. Não é fácil chegar ao reino de Deus. Ah, pela graça sois salvos. Não importa. Jesus morreu na cruz, eu vou ser salvo. Ah, sim. Você acha então que tudo bem. Então vamos fazer tudo. Ah, irmãos, nem tudo me convém a fazer, não. É muito sério as coisas de Deus. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja enferma. O que Paulo disse? Aquele que bebe esse cálice e come da carne, do pão, indignamente, é para sua própria condenação. Quantas pessoas estão fazendo essas coisas e tomando ceia? É por isso que estão tudo enfermos espiritualmente, porque não estão obedecendo a palavra de Deus. Não estão preparados para tomar a ceia do Senhor. Ah, mas o meu pastor não me ensina. O problema é dele e você de não ler a Bíblia e não orar a Deus, porque você vai junto com o inferno, junto com eles. Porque esses pastores que estão hoje nessa igreja do Brasil, está sendo assustador os ensinos que eles estão passando. Um ensino covarde, um ensino medíocre que hoje os pastores brasileiros estão ensinando, principalmente para casais. Às vezes a vida dele é toda destruída e ele ainda quer ensinar as pessoas a como se colocar diante da esposa do marido. E pastores também, que estão agora apoiando o segundo casamento. Olha, eu quero dizer bem claro, se você é inscrito no meu canal e infelizmente não dá para você, eu não apoio o segundo casamento, tá? É adultério. Ah, mas foi traição. Jesus não falou de adultério, ele falou de prostituição. Então não tem segundo casamento, não. 1 Coríntios capítulo 7. Aos casados que não separam, mas se separar, que não volte a se casar. Não digo eu, mas o Senhor. Então você que está namorando, noivado, não sei, que namoro não é de Deus também, tá? Essa aliança de prata, até feio andar com isso aí na mão, isso é feio, ridículo, né? Porque até os judeus, eles noivam direto. Eu não sei, hoje em dia a menininha, o jovem hoje namora 2 anos, fica fazendo sexo fora do casamento e cantando em frente do altar de Deus. Que coisa, né? Estamos vivenciando realmente o evangelho mais fracassado dos últimos dias. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer para vocês. Procura saber quem é o seu noivo aí, né? Ore a Deus. Se não for de Deus depois, vai reclamar, Senhor, mas ele não foi bom. O problema é seu. Você escolheu, porque na hora de estar com ele, você não pediu a Deus a direção. Agora casou, quer largar? É um casamento só até a morte. Agora eu tenho aí uma notícia boa para muitas pessoas que comentaram para mim acerca do como que faz. Eu estou no adultério, estou no segundo casamento. O meu marido, a esposa dele é casada, ela está viva, e o meu marido, e eu também fui casada, e meu marido está vivo, e eu estou junto e tenho uma filha, por exemplo. Como resolver isso? Tem como resolver? Tem como resolver de uma forma maravilhosa. Eu através da minha vida, muitos
muitos, mas muitos casais voltaram a ser felizes, ficaram bem com Deus depois desse ato de adultério. Eu quero dizer para vocês que foi muito lindo que Deus me ensinou a falar para eles. Eu vou explicar para vocês aí o que acontece. Uma pessoa, ela está em adultério, ela teve um filho. O filho não tem culpa do seu adultério, você teve uma criança. Como podemos resolver isso? Podemos. Pô, minha esposa não tem para onde ir. Eu também, nós somos servos. Os pastores não ensinou para nós, falou que podia casar, e eu casei. E não tem esse negócio de tempo de ignorância não, viu, irmãos? Esse negócio de tempo de ignorância não existe não. Porque a Bíblia não fala de tempo de ignorância acerca de que poder fazer tudo agora, não. De forma nenhuma, a Bíblia não isenta isso. Você desde pequena viu o catolicismo falando que Jesus existia. Se você não deu ênfase a querer saber quem é ele, o problema é seu. Todos conhecem, todos ouviram falar. Por que não foram estudar antes de cometer alguma coisa? Por exemplo, eu estou na empresa. Pô, antes de eu abrir aquele registro, eu tenho que consultar se... Na empresa vocês fazem e com Deus vocês não fazem? É aí que é o problema. Vamos lá. Igreja, presta bem atenção. O que eu recomendo? Eu recomendo é dizer para os irmãos, olha irmãos, vocês estão em adultério, então a partir de agora, vocês vão viver na mesma casa. Vocês não vão falar para essa criança pequena que vocês estão separados, mas ela vai poder chamar você de pai e vai poder chamar você de mãe. Mas embora seja que vocês vão dormir em quartos separados e como irmãos. Se vocês se amavam, vai amar como irmão para manter essa criança. Quando ela crescer espiritualmente, vocês vão explicar, olha, o papai e a mamãe teve assim, assim, assado, aconteceu isso. Mas vocês podem viver uma vida dentro da casa, um outro pagando a conta, e isso é possível. Já mais de centenas de casais estão fazendo isso, estão amando o jeito que estão vivendo, e está bem, a família está bem, está uma glória de Deus. Nós temos que ir para Deus, igreja, e não para o homem. Toma muito cuidado com isso. Amém, igreja! Glória a Deus. Irmãos, foi rapidamente, né? Eu estou com muita coisa para fazer, no entanto, vamos mudar, né? Eu vou preparar mais a Bíblia aberta. E aqui foi mais um bate-papo mesmo, não foi nem um culto de ensino, foi mais uma coisa para alertar os irmãos, para testar essa câmera aqui que eu estou aqui. Vai ser depois, eu vou excluir, depois vou trazer respaldos bíblicos do que eu estou pregando. Eu quero dizer a vocês, né, que eu estou muito alegre por vocês, estão conseguindo. Eu quero dizer perdão por não responder os e-mails, é muita coisa, a gente está respondendo muita gente. 500, 600 e-mails todo dia e está sendo, não sei o que eu vou fazer, a equipe não está aguentando. E eu queria dizer aos irmãos, agradecer também a vida dos irmãos do Paraná, quem eu posso esquecer? O nosso irmão de Cerqueira César, o Anderson, o nosso irmão Rafael é um homem de Deus, nos ajuda muito também. E dizer aos irmãos que estão começando tocados, começarem a ofertar pra gente. A gente nunca pediu oferta para ninguém, né? Até que tem uma conta de banco, mas a gente o que nós ganhamos não dá pagar nada das nossas contas, né? A gente vive pela fé mesmo, não está aqui para enriquecer em conta de ninguém, tá, irmãos? E dizer aos irmãos que eu sou muito grato a entrar no altar de graça e descer de graça. Isso para mim é um privilégio glorioso. O carro que eu tenho, que os irmãos vê, foi Deus que me deu. Tem um testemunho falando sobre isso. Um empresário lá sonhou comigo sem me conhecer e me deu esse carro. Deus falou, dá um carro para ele, e ele me deu. Muito linda essa história. Eu vou fazer o testemunho da segunda parte também, né, que os irmãos queriam. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos. É brincadeira o céu? Vocês estão vendo aí que não é brincadeira? Então eu queria deixar bem claro aqui, agradecer a Deus por a vida de áudio era ruim, a câmera era ruim, agora nós vamos melhorar cada dia mais. Os irmãos estão me ajudando agora. Eu nunca tive ajuda de ninguém, agora estou tendo. Os irmãos... uns irmãos falaram assim, pô, Júlio, fala de nós no canal lá. Tem tanta gente que eu esqueço, é muita gente, né? E tem tanta gente eu ligando, mandando mensagem, falando, pastor Júlio, no e-mail, a minha vida mudou através da sua vida, e para mim é uma felicidade muito grande. Eu louvo a Deus pela cada vida de vocês, eu dou minha vida por vocês, a verdade é essa. E eu quero agradecer a Deus, né, por vocês, e louvo a Deus por cada um, e tá sendo muito lindo o que Deus está fazendo, muito lindo mesmo, tá, igreja? Então, vou aqui bater um papo com vocês agora, deixa eu ver aqui quem tá aqui. Um grande abraço pra Geise,
Paulo Henrique, Júlio Oliveira, Abraão, Gabriel, Cleidson, servo de Deus, Patrick, Narciso Santos. Vai embora não, pastor? Tá gostoso, né? Tá gostoso. Quando é a verdade, Jesus está no meio. Glória a Deus, igreja! Tá aqui os irmãos. Nossa, quanta gente. Já tem mais de 1000 pessoas ao vivo. Porque aqui não tá atualizado. Não, tem 500 pessoas. Olha só. Eu, pastor Abraão. Abraão, você, né, Abraão? Você, né, o pai pai de Isaac. Como abrir os olhos espirituais? Rapidinho, fazem pergunta aí que eu respondo agora, rapidão. Não, tem 500 pessoas. Vamos ver aqui. Deus abençoe, glória a Deus. Abraão, você, né, Abraão? Tá ótimo. Você, né, o pai da cidade de Sá. Filha de Deus, Deus abençoe, minha filha. Cadê o Goku? Goku, você sumiu, varão? O que tá acontecendo com você? Tô preocupado com a sua alma, hein, varão? Vigia, hein? Você vem na Bahia em setembro? Na Bahia em setembro não está ainda certo. Os irmãos da Bahia estão em agendamento. Eu tenho a Holanda para fazer culto ao vivo. Eu não sei como vai fazer lá. As irmãs de Holanda que estão online aí. Viu, irmãs de Rotterdam? Deus abençoe. Vamos marcar assim nossa ida até a Holanda aí. Vamos lá. É muita gente. Não exclui a live, pastor. Eu tenho que excluir a live. Rivane! Essa Rivane é minha mãe, ela é da equipe do pastor Júlio Cruz Libertação, ela só, mas ela é da equipe também. Gleidson, olha só. Vamos lá, eu posso ir embora, igreja? Tá na hora de eu ir embora, mas nós vamos orar antes. Culto no Skype, glória a Deus, igreja! Não pode faltar o glória a Deus, igreja. Amém, igreja? Tá na hora de eu ir, A gente tá na hora de ir. Irmãos, Pernambuco, os irmãos de Pernambuco, um grande abraço também. Nós vamos também ver a nossa ida aí, tá próxima. Deus abençoe a todos os irmãos. Jéssica, Patrick, Clene de Goiás, Abraão, Kelly Santana, Luciana, Justiça Feita, Larissa Albuquerque, Batata, nossa, quanta gente, tão rápido aqui o negócio, muita gente. Bom, foi isso, não sei se vocês aprenderam um pouquinho mais, estou preocupado com vocês, viu, eu vou realmente, a gente não eu amo vocês também, irmãos, vocês me amam. Por que as pessoas me amam tão assim, né? As pessoas me amam do jeito que eles nunca me viram e falam, eu te amo, você acha que eu não amo vocês? O meu prazer é na casa de cada um de vocês, mas infelizmente não vai dar enquanto essa vida vai ser bem difícil. Sérgio Ricardo, você sumiu, varão. Então, eu queria despedir vocês. Fica aí, pastor. Todo mundo quer que eu fico. Quem quer que eu fico mais, pode dar comentar ali que eu vou ficar uns 10 minutos a mais por vocês, porque eu amo vocês. Tá? Então, eu vou ficar. Então... pelo jeito eu vou ficar mais 10 minutinhos. Irmãos, é muito sério a salvação, por favor, irmãos. Vocês estão esquecendo, irmãos. Vocês estão esquecendo do que eu choro, porque eu não sei o que vou fazer com a alma de vocês. Irmãos, por favor, se salve, em nome de Jesus. Se salve, irmão, se salve. É a última oportunidade que vocês estão tendo, irmãos. Não olhe para fora. Eu sei que é difícil, a vida não é fácil. Vocês não param de fechar o quarto e falar com Deus, falar, Jesus, eu tô aqui. Você sabe o que me deixa mais triste? Eu saber que eu posso perder um de vocês. Eu não quero que isso aconteça, nem Deus quer.
Então, por favor, irmãos, volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a se santificar mais, para que Deus tenha misericórdia da vida de vocês, irmãos. Eu sei que isso dói para mim. Não deixe, irmãos, não deixe Jesus por nada. Eu fico triste, irmãos. Eu estou passando muita luta. Tá tendo muitas, até pessoas querendo me levar para televisões, para dar entrevista, essas coisas todas do inferno aí. Eu não preciso disso, não. Eu não preciso disso, eu não preciso. Pessoas me chamando de falso profetas. Estou passando luta demais. Mas eu amo eles, irmão. Eles não me amam, por isso que eles me chamam assim. Eles não têm vida com Deus. Eles são, às vezes, doutorados nos livros, mas não conhecem a Deus. Não têm intimidade com Deus. Eu quero dizer aos irmãos, ficar firme aí. Não é fácil para mim, para minha esposa, para o Abner. É luta, né? Mas vale a pena. No mundo terei várias aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que aborreceu a mim. Foi isso que Jesus disse. Não parem não. Tá, igreja? Não parem não. Tá bom? Diga glória a Deus, igreja! Irmão. Às vezes tem que dar risada. Tem que se alegrar para esquecer. Porque quando eu tô sentindo aqui, espiritualmente, que tem pessoas que me vendo agora estão tristes, desanimadas. E eu tô sentindo a sua aflição aqui, ó. É por isso que eu tô chorando. Mas olha, Deus abençoe vocês. Amo muito vocês. Ficou bom, né? Agora ficou bom os vídeos, ficou lindo, as imagens ficou bom, o áudio ficou bom. Nós vamos fazer uns trabalhos bacanas, vocês vão ver. Amém? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo os console de toda justiça. Rai kamanda gasou piekanda gasebe degai. E niom banda sobre cante como na gasébia. Irmãos, olha o que Jesus falou na minha língua, na minha boca agora. Eu sou o Senhor que te proteja, Sião, a minha entrada será em breve. Olha que lindo! Glória a Deus! Que gostoso, Jesus! A entrada de Deus será em breve, Sião! Aleluia! Amo vocês! Ficam na paz! Ó, aprendam comigo a amar o próximo e ser humilde, viu? Ser humilde. Tem que ser humilde. Pastor, obreiros aí ficam humildes. Ama as almas, abrace as almas. Ah, deixa eu contar uma conversa com vocês. Eu estava em Minas. E entrou um mendigo em Minas e todo mundo achou parar, ele estava cheirando mal. Eu preguei 1h30, abracei isso daí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Ficam na paz e que o Espírito Santo fale melhor aos seus corações. Grande beijo. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.